Como dar acabamento na peça aqui no torno? O bom acabamento é essencial para que a sua peça fique leve, bem feita, delicada. E é isso que eu, Flávia Pircher, ceramista, vou te mostrar agora. Bem-vindos ao canal. No último vídeo sobre torno eu te mostrei e te ensinei como reconhecer uma peça bem torneada. Mas o acabamento está intimamente ligado com a peça, porque a peça pode estar muito bem feita, mas um acabamento ruim deixa acúmulo de argila onde não deve e a peça vai ficar pesada e mal feita. Então agora eu vou te mostrar como fazer o acabamento no torno. Primeiro, nós vamos tornear rapidamente e depois, em muitos detalhes, eu te mostro sobre o acabamento. Fica comigo. Pronto. Agora, acabei de tornear, vou esperar a peça entrar no ponto certo, no ponto de couro, em que ela tá firme, e eu possa fazer o acabamento, deixar a peça prontinha, lindinha. Vamos aguardar. Então, agora a peça já tá seca. Como que eu sei que ela tá seca? Eu encosto nela, tô sentindo que ela tá um pouco gelada, mas não deixo a marca digital do meu dedo nem na superfície e nem a superfície deixa o meu dedo sujo, tá? Então, agora ela tá no ponto de couro intermediário, ideal para eu dar o acabamento. Eu vou utilizar estecas de corte. Essas estecas aqui, elas têm que estar bem afiadas. Então, olha, importante que ela tenha essa pontinha pra gente fazer a lateral do pezinho. E essas partes aqui tem que estar bem afiadas. Normalmente eu não sou muito exigente com ferramenta não. Eu sempre brinco que um palitinho, uma faca feita com serra de arco cortada e um cartão plástico, eles são minhas ferramentas favoritas na modelagem. Mas no torneio, no retorneio das peças, realmente é essencial você ter uma boa esteca de corte. Você pode prender a peça aqui no centro do disco, com 3 bolinhas de cerâmica, em que as 3 vão ser presas ao mesmo tempo para ele não sair do centro, ou você pode colar um pedaço de espuma numa base do disco de madeira, que é o que eu costumo fazer, e daí eu encaixo aqui, e essa vai ser a base onde eu vou colocar a peça. Por que de espuma? Para não machucar a boca da peça. Então, o que eu faço? Eu coloco a peça no centro, giro o torno um pouquinho, devagar, e vou empurrando essa peça para o centro. Tem algumas maneiras de fazer isso. Você coloca ponto com 3 apoios. Os polegares são um apoio, um dedo médio, outro dedo médio assim, e vai dando uma leve empurradinha para que a peça passe ao mesmo tempo nos 3 apoios. Se ela fica mais para um canto, olha, ela passou no polegar, depois num dedo, no outro, tá vendo? Então ela não tá no centro, eu tenho que ir empurrando, de modo que com a minha mão parada, ela passa ao mesmo tempo nos 3 pontos. Isso eu vou dando uma empurrada com eles. Outra maneira é dando uns tapinhas assim, para que a peça vá para o centro. Dando aula, eu já vi muita peça voar, porque a pessoa vai rápido e perde o controle, dá um tapa, a peça sai correndo e sai voando, e é uma pena porque você teve um trabalhão para fazer essa peça. Para isso não acontecer, eu vou te dar uma super dica.
uma lata vazia, isso mesmo. A lata é super leve, qualquer encostadinha nela, ela sai do centro. Então, ela é um ótimo treino para você centralizar peças, sem correr o risco de estragar aquilo que você fez com tanto carinho. Então, começa a girar a lata e vai utilizando esse método, seja com os 3 pontos de apoio ou com os tapinhas, e qualquer encostadinha que você dá, ela já muda. Por quê? Porque ela é muito, muito levinha, muito sensível. De modo que você treinando a sensibilidade das suas mãos para centralizar uma lata, ela pode voar, não vai te prejudicar, e a hora que você estiver centralizando bem essa lata, centralizar a peça de cerâmica vai ser super fácil. Muito bem. Aí eu vou começar a tornear, retornear. Mas eu costumo utilizar sempre uma bacia em volta do meu torno, porque vai sair um monte de casquinha de argila e aí fica mais fácil de eu recolher e reutilizar essa argila, que é só reciclar. E a gente sabe que a argila é um material super valioso, que a natureza demora muito para fazer, então não vamos jogar fora, vamos reciclar tudo. Se o seu torno não tiver essa bacia, nada te impede de colocar aqui em volta um tecido ou varrer bem o chão, para que depois essas casquinhas, esses restinhos de argila, eles possam ser varridos, recolhidos com uma escova, e aí você recicla do mesmo jeito, mas é importante que não tenha sujeira do ambiente. Bom, agora sim, a gente vai começar a retornear e, independentemente de qual esteca de corte você usa, a sequência vai ser sempre a mesma. Da maneira que, quando eu faço a peça, quando eu modelo a peça, eu tenho sempre a mesma sequência. Centralizei, furei, abri, subi a parede, dou a jogadinha, subo a segunda vez, vejo se a espessura está pronta, acerto a boca, acabou. Aqui no retorneio vai ser a mesma coisa. Você vai fazer sempre a mesma sequência de passos, como se fosse uma coreografia de uma dança, tá? Um quebra-nozes aí do balé. As estecas de corte, elas têm a seguinte característica: conforme o tamanho da esteca, você vai escolher a esteca com tamanho proporcional à sua peça. Eu tô aqui com um cilindro de médio pequeno, né? Então, eu vou escolher uma dessas duas aqui, mas tem estecas de corte gigantes. Aqui, olha, bem grande. Então, agora nós vamos efetivamente fazer o retorneio. Primeira posição. A mão vai apoiar a peça com o dedo médio, empurrando suavemente para baixo, que é isso que vai te dar segurança e também vai firmar a sua peça. Agora vamos fazer aqui em close. Então, olha lá, o dedo médio está aqui no meio pressionando, o polegar e o indicador vão ficar em contato com a mão que vai segurar a ferramenta. A peça está girando com o torno no sentido anti-horário. Primeiro ponto da ferramenta é na diagonal. Posicionei as mãos número 1, a ferramenta na diagonal número 2. E aí eu vou comer a lateral aqui, com a mão firme. Por que que essas mãos têm que estar em contato? Para eu ter bastante firmeza aqui na mão que está segurando a ferramenta, para ela não ficar dançando para lá e para cá. Muito bem. Agora eu vou para a segunda posição da ferramenta. Ela vai ficar na vertical e esse canto da ferramenta vai encostar nessa linha aqui, de modo que eu vou fazer a parte de fora do pé. Marquei a parte de fora do pé, ok? Agora, vamos recapitular. Posição da mão, primeira posição da ferramenta na diagonal, segunda na vertical, terceira na horizontal. Eu vou deitar a ferramenta
E esse cantinho vai continuar na mesma linha, só que agora ele vai comer esse pedaço aqui. Aqui, ó, pra baixo, empurrando pra baixo. Eu preciso ter esse dentinho aqui, esse degrauzinho aqui. Agora eu vou colocar o meu dedo dentro e fora. Eu vou sentir a espessura da parede e vou sentir aqui a espessura do pé. Eu tô vendo, tô enxergando com a ponta, com os olhos que tem na ponta dos meus dedos, né? A sensibilidade aqui, olha, que eu ainda tenho um pouco de argila para tirar, para que essa espessura da base fique com a mesma espessura aqui da lateral. Então, eu vou colocar novamente. Recebemos visita aqui da turma que tá fazendo a inspeção da qualidade do acabamento, se tá bom. Estão olhando aqui o torno. Vocês vão ter que ficar aqui mesmo, né? Tá bom. Então, senta, Tina. Senta, fica quietinha. Agora, eu vou voltar para a mesma posição e vou continuar empurrando a ferramenta para baixo para tirar esse excesso de argila aqui. Vou sentir novamente como é que tá. Posso tirar mais um pouquinho. Não tenha preguiça de fiscalizar se essa espessura aqui tá boa, porque isso aqui é onde fica exatamente nesse ponto o excesso de argila que deixa a peça pesada. Não faça aqui ainda o chanfro. Primeiro, garante essa espessura aqui, porque é muito comum que a pessoa vai fazendo essa espessura junto com o chanfro, essa espessura com o chanfro, e aí, pimba, fura a peça. Então, agora eu tô sentindo aqui que tá ok. Eu já tenho a parede da lateral, a base. Agora sim eu vou arredondar o chanfro. Venho com a ferramenta que estava nessa posição horizontal aqui e levemente vou arredondar a lateral para que esse chanfro mantenha a mesma angulação da peça que está lá dentro da peça. Vou sentir para ver se ela tá certa, olha. Aqui ainda tem um pouco e aqui ainda tem um pouco na lateralzinha aqui. Vou tirar essa quina, que tá sobressalente, e vou tirar aqui a lateral. Agora eu vou sentir, vou passar a mão. Mesma espessura aqui da boca, aqui, aqui, na lateral, do chanfrinho aqui e na base. Ótimo. O que eu fiz até agora? Eu fiz só a parte de fora do pé. O pé, parte de dentro do pé, o pé, a parte de fora. Por que que é tão importante eu fazer primeiro a parte de fora? Porque o meio aqui ainda tá bem grosso. E isso me dá espaço e área para eu apoiar o dedo do meio, pressionando a peça para baixo, com um fundo grosso. Se eu começo pelo meio, o fundo vai ficar fino. Quando eu pressiono, eu posso rachar o fundo. E isso não é legal. Ele estando grosso, eu tenho ainda uma base de argila mais sólida para eu pressionar. Faço todo o trabalho do lado de fora do pé, que é daqui para fora. Deixo tudo isso daqui pronto e quando eu tô decidida, tá ok, aí eu vou para a parte de dentro e não mexo mais do lado de fora. Antes de eu começar a retornear a parte de dentro do pé, eu posso, com o auxílio de um cartão, encostar ele aqui na lateral e dar uma leve polida na peça, porque qualquer chamote ou rugosidade da superfície, eu passando assim com o cartão, eu acabo empurrando isso de volta para o corpo, para dentro da massa, e deixando a lateral assim bem lisinha. Dá para ver a posição do cartão, olha, que é paralelo aqui, não é na perpendicular, porque senão ele vai raspar, tá vendo? Ó, assim ele raspa. Eu não quero raspar, eu quero que ele
faço um polimento, então eu venho com ele na lateral. Se você tiver um cartão de metal, também funciona super bem. E conforme eu vou fazendo isso, com uma pressão bem suave, não é para fazer muita força não, porque eu não tô areando panela. Eu tô só polindo, o cartão fica parado, o máximo que ele faz é ficar um pouco embaixo, vai subindo devagar, para dar tempo de dar a volta inteira. E aí ele dá esse polimento aqui. Agora, nós vamos fazer a parte de dentro do pé. Da parte de dentro, você pode usar a mesma ferramenta do lado de fora, ou se você tá com um pouco de insegurança, pode usar a ferramenta no mesmo formato, só que tamanho um pouquinho menor. Por quê? O que nós vamos fazer? Agora nós vamos marcar a parte de dentro do pé e vamos desgastar essa parte que tem aqui no meio. Qual vai ser a posição das mãos? Olha aqui comigo em detalhe. Mesma posição de mão, só que o dedo do meio, que antes apoiava aqui no centro, ele vai apoiar aqui na lateral, onde futuramente vai ser o pezinho. E com esse canto da ferramenta, levemente inclinado, eu venho aqui nessa posição para marcar a lateralzinha. Isso daqui também é um bom indício para me mostrar se a peça está no centro. Porque se ela estiver fora do centro, a hora que eu marco aqui, tem áreas que ficam mais finas e áreas mais grossas. Então, ela me mostra exatamente o que está no centro. Vamos recapitular? Posição das mãos. Posição 1 na diagonal aqui fora. Posição 2 na vertical ainda aqui fora. Posição 3 na horizontal aqui fora. Posição 4, chanfro e um pedacinho da lateral. Agora, na posição 5, eu já passo para dentro do pé e a posição 5 eu vou sinalizar onde vai ficar a linha do meu pezinho. Faço essa canaleta aqui, porque o movimento que eu vou fazer agora é como se fosse uma máquina de escrever, do meio para fora, levanto. Volto. Do meio para fora, levanto, volto. Por que uma máquina de escrever? Porque a gente chega no final e volta. Chega no final e volta. Como nós vamos utilizar essa área aqui, se você tem segurança de que essa ferramenta seja muito grande, você pode utilizar uma um pouquinho menor. Mas lembre-se de que, independentemente do tamanho da ferramenta, a posição dela é sempre a mesma. Ela não fica totalmente na horizontal, ela fica levemente inclinada, porque o que vai comer é a argila, esse lado aqui da ferramenta. Então, eu vou posicionar, dedo apoiando no pezinho, as mãos em contato uma com a outra, venho do centro e vou indo para fora, até chegar naquela linha que eu já marquei e que já tá tão funda que virou uma canaleta. Ao mesmo tempo que essa linha me serve de referência, ela também é uma segurança para eu não perder o controle e escapar e perder o pezinho. Por quê? Porque eu tenho essa canaleta, eu tenho esse obstáculo aqui. Então, eu vou fazer sempre a mesma coisa. Do meio para fora. Encostei bem, levantou. Quando você tiver bastante experiência, você faz vai e vem, vai e vem. Mas por enquanto, vamos começar assim para você sentir bem o processo e deixar essa linha bem marcada, porque é importante que ela tenha os pezinhos retos, que vai deixar a peça com um aspecto mais limpo, bem acabado. Importante que a altura dessa parte aqui esteja na mesma altura da parte de fora e eu já vou te mostrar o porquê. Esse copo, ele tem a base lá dentro reta, então a minha base aqui vai ser reta. Se lá dentro ela fosse abaulada, essa parte seria abaulada. Para fazer o polimento, tanto com cartão quanto com uma ferramenta, eu gosto das de madeira, que a gente com o próprio corpo da ferramenta passa assim, ou com o cartão também.
E assim eu tenho uma peça bem torneadinha, com a mesma espessura em todas as áreas, bem polidinha, limpa, num trabalho delicado, que vai fazer com que a sua peça seja reconhecida como uma peça bem torneada. Você reparou que não tem aquela coisa melada de argila grudando na ferramenta que você tem que tirar? Por quê? Porque a argila não estava muito úmida, ela não estava no ponto de couro inicial, que você começa a retornear e a parte de dentro está um pouco mais úmida e ela começa a grudar e vira aquele serviço sujo, ruim de se trabalhar. E ela nem tá seca demais, soltando aquele monte de poeira e dura para tornear, que você não consegue tirar as partes da argila. Essa argila aqui é um grès claro. Essa regra vale para todas as argilas que são grès ou argilas terracotas, faianças, que a gente torneia e que a gente retorneia no ponto de couro intermediário. A porcelana é um pouquinho diferente. A porcelana, ela recebe o retorneio tanto nesse ponto quanto no ponto de couro avançado, quanto até às vezes, dependendo do tipo de porcelana, no ponto de osso, a gente usa uma outra ferramenta e solta bastante poeira, mas é uma característica da porcelana. Para grès, a gente usa esse ponto aqui que é o ideal. Então você viu que eu comentei a importância de tirar a argila dessa área aqui, deixar a parede reta do pé, a parede reta do pé e aqui também essa área, conforme a posição da peça dentro, você vê ela fora. Por que isso? Que esses conselhos vão influenciar em perceber uma peça bem ou mal torneada. Você imagina que quando a gente fez o copo no torno, ele estava mais ou menos assim, certo? Eu tenho aqui esse excesso de argila aqui, olha, acumulado. Esse excesso aqui deixa a peça pesada. E é muito importante na hora que você está torneando que a espessura da parede aqui seja uniforme. Porque se você tiver por dentro uma peça, vamos dizer assim, e aí por fora se tem uma peça assim, com a espessura de parede desigual, você tem aqui um excesso de argila, aqui você tem um excesso de argila, aqui você tem uma curva arredondada e aqui fora uma curva reta, então fica um excesso de argila. Todos esses excessos, eles vão desmerecer no sentido de mostrar que é uma peça que não está super bem torneada. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, que nós temos um formato aqui do lado de dentro, e eu tô fazendo esse formato que é o mais simples para começar, e o mesmo formato aqui do lado de fora, certo? E aí, a hora que eu for retornear, eu pego essa peça que tá nessa posição e eu viro ela de ponta cabeça. Virei a peça de ponta cabeça. Então, eu tô com essa peça aqui no meu disco do torno. E quando eu coloco a primeira posição da ferramenta na lateral, na diagonal, desculpa, eu faço isso aqui. Eu corto isso aqui. Correto? Eu corto com a ferramenta aqui na diagonal, eu faço esse formato aqui na peça lá no torno. A segunda posição da ferramenta é a seguinte. Eu venho com a ferramenta aqui. Lembra que eu deixei a ferramenta reta? Então, eu fiz isso aqui. E marquei a peça, o lado de fora do pezinho. Depois, eu vim com a ferramenta na horizontal. E fiz isso aqui. E aí, eu montei esse outro formato.
Troquei até de folha para ter mais espaço, porque aqui a coisa começa a ficar muito importante. Você se lembra que eu coloquei o dedo por dentro, o dedo por fora, para garantir que essa distância aqui fosse a mesma da parede inteira, de modo que tudo isso daqui ficasse uniforme. Eu percebi na minha peça que eu estava com um pouco de argila aqui na lateral, que era aquele cantinho que estava aqui assim, que eu até comi, olha, e que ela ainda estava grossa aqui. Então, com a ferramenta na horizontal, eu fui comendo aqui a parte de cima, para que essa espessura ficasse igual aqui. Virei a ferramenta na lateral, peguei aqui do lado e limpei aqui do lado também, para que essa espessura ficasse sempre a mesma. Quando a gente torneia, a gente tenta garantir o máximo de uniformidade, mas às vezes tem uma leve protuberância como tinha no meu caso. Fato é que você toma bastante cuidado para que no máximo você faça uma correção mais ou menos até a metade aqui. Porque quando você tem que vir com a esteca e descer muito essa correção, a peça fica bamba, você empurra ela para o lado, dificulta. Então, capricha na modelagem para que você faça correções no máximo até aqui. Então, eu fiquei com uma peça assim, que essa parte está garantida. E lembra que eu falei, não faz a quina antes de garantir que essa espessura esteja boa, porque tem muita gente que vai comendo aqui, vai comendo aqui, vai comendo aqui, vai comendo na quina e acaba perdendo esta referência, que é a referência da quina de dentro e a quina de fora, e aí acaba furando a peça. Depois que eu já estava com isso aqui bem definido, e aqui também, é que eu vim e comi a lateral para que a mesma curva que eu tenho aqui dentro, eu tivesse aqui fora. Porque a curva de dentro, devido à própria posição da mão aqui, a própria curva do dedo, ela nunca é exatamente 90 graus, a não ser que você use uma ferramenta. Mas eu estou tentando usar aqui a menor quantidade de ferramentas possíveis para que você crie realmente essa sensibilidade na ponta dos dedos. Então, essa mesma curva levemente arredondada que a gente tem na parte de dentro da peça. Depois de determinada essa espessura, eu vim e fiz essa curva levemente arredondada também da parte de fora, mas a espessura aqui já estava determinada. E aí eu consegui a mesma distância desde essa parte do pezinho para a parede, aqui para a parede. Deixei toda a parte de fora, que é do pé para fora, resolvida. E depois que eu resolvi essa parte de fora, eu vou passar para a parte de dentro. E aí vocês lembram que eu tinha a seguinte conformação de peça. A primeira coisa que eu fiz foi entrar com a quina da ferramenta e marcar onde esse pezinho vai começar aqui na parte de dentro. Marquei com a ferramenta e depois eu vim comendo com a ferramenta do meio para fora, tirando toda essa parte aqui da lateral. E é aqui que eu preciso ter bastante espaço na minha folha para mostrar para você que foi o que eu comentei. O mesmo ângulo que você tem dentro da peça, você vai ter fora, porque eu quero que toda essa parede aqui seja da mesma espessura. Aqui é o ponto crucial do retorneio. Se eu tenho uma peça que tem as paredes retas, o fundo arredondado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar a mão dentro da peça, eu vou passar a mão dentro da peça, e eu tenho fundo, 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 fundo. Quando eu sinto que o fundo, que é a parte que tá mais reta, que meu dedo tá assim, ele começa a virar, é onde eu vou posicionar o pé. Por quê? Porque aí eu venho com a parede, marco o pé, porque a minha mão tá aqui, quando ela começa a virar, que é nessa área aqui,
que o dedo começa a virar, ele já deixa de ser fundo e começa a ser parede. Posicionei o pé aqui, vamos dizer assim. Marquei com a ferramenta. Quando eu for fazer este fundo aqui, eu não vou fazer ele reto, eu vou fazer ele acompanhando essa curvatura. Por que que eu quero que acompanhe a curvatura? Porque essa espessura aqui tem que ser igual. Se eu fizer ele reto, eu vou ter uma espessura muito fina, furo o fundo muitas vezes. E aqui fica uma espessura, aqui fica outra. Não, eu quero que essa peça tenha ela por inteiro a mesma espessura de parede. Se eu tenho uma peça que por dentro tem uma curvatura assim, e por fora ela tem uma curvatura redonda, e aqui tá o pezinho. O que que vai acontecer quando a curva de fora não acompanha a curva de dentro? Ou eu furo a peça, ou eu tenho acúmulos de argila. Olha quanta argila eu tenho aqui que não está acompanhando. Se eu viesse com a curva e acompanhasse a curva de dentro, toda essa argila aqui está sobressalente. E essa argila aqui desmerece a minha peça e deixa a peça pesada. Por isso, uma peça de torno, ela tem que ter a mesma curva do lado de dentro e a mesma curva do lado de fora. Como se, vamos imaginar que eu tenho os pés. Se eu arrancar os pés da peça, vai parecer que eu peguei uma placa e enverguei a placa e fiz a peça, porque toda ela tem a mesma espessura. Isso é uma peça boa de torno. Por esse motivo é que eu falei, quando você está torneando, acompanha a curva que você tem aqui dentro, acompanha aqui fora. No começo é mais fácil você ter um fundo reto, até para você treinar o seu dedo para ele controlar bem direitinho o fundo reto, para ele não ficar mais baixo, mais fino aqui nas laterais, que é horrível uma peça que tem o fundo aqui nas laterais mais baixas e acumula tudo líquido aqui assim, não é legal. Se é para acumular em algum lugar, que seja no centro, nunca na lateral, tá? Mas treina a fazer um fundo reto, desenvolve essa habilidade, treina aqui fazer um fundo reto para que toda a sua peça tenha a mesma espessura. Depois você vai fazendo as curvas que você quer do lado de dentro na hora que você está torneando e na hora que você retornear, você imagina que essa peça ela vai estar assim, né? Porque ela sai do torno meio disforme, ainda tem a base aqui, e aí você vai arrancar tudo isso daqui. E aí você vai treinando seguir essa curva do lado de fora, sempre do lado de dentro. E você se lembra também que eu comentei que este ponto aqui tinha que estar na mesma altura do ponto de fora. Por quê? É isso aqui, olha. É como se fosse uma placa só, então ele tem que estar na mesma altura. Se ele não tiver na mesma altura, se esse fundo aqui tiver mais alto, olha quanto de argila que está sobrando aqui. Se esse fundo aqui tiver mais baixo, vai estar sobrando argila aqui. Eu não quero isso, eu quero que todo mundo tenha a mesma altura. Para que a peça seja uma peça que a gente olha por fora e por dentro e enxerga a mesma curvatura. É por isso que o ceramista, o professor de torno, olha a peça por fora, olha a peça por dentro, passa o dedo, sente a peça para ver se toda ela está na mesma espessura. E é dessa maneira que o retorneio vai ser tão importante para você garantir que a sua boa modelagem tenha um bom acabamento e a sua peça fique bem modelada, bem feita e mostre quão bom ceramista você é. Boa semana para todo mundo, muito obrigada!